2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O tema dessa mensagem é provações, provação acima da fé. Como vencer? Como vencer algo que está acima da nossa fé? Vamos ler o texto aqui e depois a gente vai ministrando essa palavra aqui. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Olha só. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito. Amém? Queridos, aqui Paulo escrevendo essa segunda carta aos Coríntios, e ele começa aqui com um assunto bem complicado, vamos dizer assim, abrindo o seu coração. E no versículo 8 ele diz: Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia. Ele fala aqui de uma provação que ele passou muito, ele e mais o seu companheiro lá, Silas. Na verdade, a Bíblia e nem os teólogos, eles não sabem especificar qual foi exatamente a tribulação que ele passou na Ásia, a ponto dele ter em si mesmo a própria sentença de morte. Mas ele fala que eles passaram por uma provação tão grande que eles já tinham jogado a toalha. Agora nós vamos morrer. Agora ninguém vai escapar. Agora já era mesmo. Vamos crer na ressurreição, no Deus que ressuscita os mortos. Porque agora não vai ter mais jeito mesmo. Essa situação está acima da nossa fé. O próprio Paulo falou: nós já tínhamos em nós a sentença de morte. Então, em primeiro lugar, no versículo 8 diz assim: Irmão, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia. Meus amados, nós não podemos fingir que está tudo bem. Esse é o primeiro ponto. Nós não podemos fingir que está tudo bem, nós não podemos ignorar que algumas áreas da nossa vida não estão bem. Não adianta você falar: não, meu casamento está bom, meu casamento está bem em nome de Jesus, meu marido está bem, uma bênção em nome de Jesus. Tudo bem, você até pode estar confessando aí e tal, liberando palavras positivas, palavras de fé, mas você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar. Você não pode ignorar o problema, você não pode fingir que está tudo bem e tocar a vida normal como se nada estivesse acontecendo. Então é muito importante a gente assumir, falar: não, meu filho não está bem. Não, o meu casamento não está bem. Não, a minha vida financeira não está normal. A minha vida espiritual, ela não está da maneira como deveria estar. A minha santidade não está como deveria estar. Porque quando você assume que tem um problema, que está passando por uma dificuldade, você faz o quê? Você se posiciona. E você começa a tomar atitudes
contra aquele problema, contra aquela situação. Você começa a orar, você começa a procurar ajuda, você começa, né, a buscar mais a Deus, você começa a se posicionar de uma maneira diferente no comportamento, na atitude. Não, meu relacionamento com meu marido não está bem, vamos ter uma conversa séria. Não, meu filho não está bem, vou chamar ele para conversar, né? Enfim, vou orar por ele. Então, meus amados, fingir que está tudo bem não vai resolver o problema. Fingir que está tudo bem não vai mudar as circunstâncias. Você não pode ignorar o que está acontecendo. Você tem que assumir que não está bem e você tem que se posicionar de alguma forma para resolver aquela situação. Amém? Em segundo lugar, aqui Paulo, ele fala assim: irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Agora, abra sua Bíblia comigo numa outra carta dele mesmo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 10:13 diz assim: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. E agora? Poxa vida, pastor, eu vim aqui para receber uma revelação, para receber uma palavra, para ter um crescimento espiritual, o senhor coloca minhoca na nossa cabeça? Um texto fala que Deus deu uma provação além daquilo que podia resistir. E no outro texto, o senhor fala agora que Ele não vai dar algo além que a gente não possa resistir. Como é que é esse negócio? A Bíblia está entrando em contradição? O apóstolo Paulo está entrando em contradição? Como é que um versículo fala uma coisa, outro versículo fala outra, e estão se chocando os dois? Como é que é esse negócio? Mas aí é que está o X da questão, meus amados. Muitas vezes nós vemos 1 Coríntios 10:13, e nós interpretamos de forma errada. O texto que nós estamos meditando, 2 Coríntios 1, 8, 9, 10 e tal, está falando de uma provação, de uma tribulação, na qual eles quase morreram. Amém? É como Paulo falou, em nós já tínhamos a sentença de morte. Agora, 1 Coríntios 10:13, não está falando de tribulação. 1 Coríntios 10:13 não está falando de provação. 1 Coríntios 10:13 está falando de tentação. Olha, para você interpretar o versículo, você tem que ler o contexto, amém? Você não pode pegar o versículo e interpretar ele isolado. Olha aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia, olha para o telão aqui. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. E essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos, olha lá, as coisas más como eles cobiçaram. Olha o Espírito Santo aí já dando, né, o entendimento do assunto. Olha lá o 7. Não vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer, beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos, olha lá, imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis contra algum, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. O 12. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não
Acaia. Aí Paulo fala: não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Qual é o assunto de Paulo nesse texto e qual que é a interpretação correta para esse versículo? Paulo aqui está falando de provação ou está falando de tentação do pecado? Tentação do pecado. E essa palavra, meus amados, que muitas vezes nós interpretamos, né, como ditado popular, não, Deus não dá, Deus dá o cobertor conforme o frio, Deus não dá um frio maior do que o cobertor, aquela coisa toda, tal, Deus não vai permitir uma tribulação que seja acima da sua força, acima da sua fé, e o pessoal embola toda a palavra de Deus, misturando uma coisa a outra, mas aqui Paulo está falando de pecado, aqui Paulo está falando de tentação. E quando se trata de tentação, queridos, aqui a Bíblia, Paulo está dizendo o seguinte, que nós podemos vencer todo e qualquer tipo de tentação, diga amém. Amém. Diga, eu vou vencer. Todo tipo. Tem que falar que nem pentecostal. Todo tipo. O pentecostal, quando fala assim, ele está aquela afinada na voz. Todo tipo, entendeu? Então vamos lá. Eu vou vencer. Modo pentecostal agora. Todo tipo. Isso. De tentação que vier sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso que essa palavra quer dizer. É isso. Nós podemos vencer, né? A partir do momento que nós nascemos de novo, que nós recebemos o Espírito Santo, que nós recebemos a natureza de Deus, a natureza divina, nós podemos vencer todo tipo de pecado, todo tipo de tentação. Amém? Queridos, não há desculpas para o pecado, não há desculpas para pecar contra Deus, não há desculpas para continuar no vício, não há desculpas. Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para a libertação, Deus nos chamou para a verdadeira liberdade, e Ele nos capacitou para viver essa liberdade em nome de Jesus. Então, a palavra de Deus, ela não está se contradizendo. O assunto aqui é tentação, em 1 Coríntios 10, 13. Em 2 Coríntios 1, 8, o assunto é provação, é tribulação da vida. Amém? Vamos voltar para o texto principal. 2 Coríntios, capítulo 1, no versículo 9. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Paulo, queridos, ele viveu uma situação que estava acima da fé dele. E muitas vezes nós vivemos também, e eu vou ler 3 textos aqui de 3 personagens da Bíblia que também viveram essa situação. Uma situação além da nossa fé, acima da nossa fé. Vamos ver primeiramente Elias, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao 4. 1 Reis, capítulo 19, do 1 ao 4. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: que os deuses me castiguem, se até amanhã, a estas horas, eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias estava jogando a toalha. Elias estava na incredulidade, no deserto. Jezabel vai me matar, eu vou fugir. Um profeta, um homem cheio do Espírito Santo, fugindo de uma rainha bruxa, de uma rainha idólatra, que era Jezabel.
e ele fala, não, agora acabou, eu não sou melhor que os meus pais, acabou o ministério, acabou tudo, Senhor, leva a minha vida, eu quero morrer, eu estou desistindo de tudo. E se você ler algumas páginas anteriores, você vai ver que Elias estava sendo usado por Deus poderosamente. Clamou, desceu fogo do céu, matou os profetas de Baal, uma manifestação poderosa de Deus, e de repente, ele entra no deserto da incredulidade. De repente, ele se vê totalmente absorvido pelas ameaças de Jezabel. E queridos, é algo assim que é difícil de explicar, mas faz parte da nossa natureza humana. Às vezes nós estamos orando e Deus está derramando fogo do céu, e às vezes nós estamos no deserto da incredulidade, fugindo de uma Jezabel. E é algo que não dá para explicar, que não dá para colocar os pontos aqui, porque é a natureza humana, é o psicológico, é o emocional, é algo assim muito complicado, o cérebro humano é complicado. E nós não podemos entrar no extremismo. Nós não podemos entrar, queridos, a Bíblia diz, não declines para a direita, não declines para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Qualquer tipo de desequilíbrio na fé não é bom. Eu estava conversando no churrasco aquele dia lá, né, Zé? Sobre a cura divina, tal, né? Isaías 53, que Jesus levou sobre si as nossas dores, tal. E alguns interpretam esse versículo da seguinte forma: você nunca vai ficar doente. Quem tem fé nunca fica doente. Quem tem fé não vai pegar nem gripe. Quem tem fé, o que é isso daí? É um extremismo. É um radicalismo da fé. Quem não tem fé não recebe nada de Deus. Quem não tem fé vai morrer no deserto. Eu pergunto para você, Elias morreu no deserto, sim ou não? Sim ou não? Não. Mesmo que você não sabe, fala não. Porque eu sei que tem neguinho aqui que nunca leu essa parte da Bíblia, mas tudo bem. Ele não morreu no deserto. Não morreu, meus amados. E nós vamos entender por quê. E Elias passou por esse momento da vida dele, um momento acima da fé dele. Falou, não, agora já era. Agora outro personagem. Esse aqui também é fraquinho, coitado. Moisés. Números capítulo 11, versículo 16. Números capítulo 11, versículo 16. Então o Senhor disse a Moisés, reúne 70 homens dos anciãos de Israel, que saibas serem anciãos o povo e de seus oficiais, e leva-os até a tenda da revelação para que estejam ali contigo. Então descerei e falarei ali contigo e tirarei do espírito que está em ti e o porei neles, e eles te ajudarão a levar o peso do povo para que tu não o leves sozinho. E dirás ao povo, Deus falando com Moisés, e dirás ao povo, santificai-vos, para amanhã e comereis carne, pois reclamastes diante do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? Pois estávamos bem no Egito, por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Isso é Deus falando. 19. Não comereis um dia, Deus falando ainda, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias. 20. Mas um mês inteiro, até que a carne vos saia pelo nariz. Não, Deus tem hora que ele... Vendo? Deus pode falar assim, o pastor se falar, não, o pastor não pode falar assim. Mas Deus pode. O pastor não pode, né? O pastor é bravo se falar assim. Até sair pelo nariz, até que tenhais nojo dela, porque rejeitastes o Senhor que está no meio de vós e reclamastes diante dele, dizendo, por que saímos do Egito? 21. Moisés disse, ó Moisés, cheio de fé, há 600.000 homens de pé nesse povo, no meio do qual estou,
E mesmo assim tu dizes, vou lhes dar carne e comerão o mês inteiro. 22. Se rebanhos de ovelhas e gado fossem abatidos para eles, seriam suficientes? Se todos os peixes do mar fossem pescados para eles, seriam suficientes? O Senhor respondeu, por acaso a mão do Senhor não tem mais poder? Agora mesmo verás se a minha palavra vai se cumprir ou não. Perceberam que foi uma conversa forte entre Deus e Moisés? Deus ali bravo, vai comer carne até sair pelo nariz. Aí Moisés falou, 600 mil pessoas, fora mulher, fora criança, nem se matar tudo que é gado desse mundo vai conseguir alimentar todo esse povo, como é que vai ser isso? Aí Deus falou, por acaso eu não tenho mais poder? Por acaso o braço do Senhor encurtou? Você vai ver se eu vou cumprir minha palavra ou não. Recebe essa palavra, irmão, vai comer picanha o mês inteiro, em nome de Jesus. Oh, glória! O médico falava, meu irmão, seu colesterol está 300. Falava, mas olha, é uma boa causa, é Deus que abençoou, deixa o colesterol para lá. Queridos, olha só Moisés, ouvindo Deus falar, a palavra de Deus, porque naquela época o Moisés era assim, tete a tete com Deus. Quando Miriam e Arão reclamou com Deus sobre Moisés, falou contra Moisés, Deus falou, olha, o negócio é o seguinte, com profetas, com as pessoas, tal, eu falo por sonho, por enigma, mas com Moisés eu falo face a face, então respeita o homem. Era o que Deus estava falando para Miriam e Arão. E Moisés, ouvindo Deus falar com ele, e Moisés, ele crê ou não? Ele fala, Senhor, nem se pescar o peixe do mar todo, nem se quanto que de rebanho, de gado que tem que matar para dar carne para todo esse povo. Moisés estava vivendo o seu momento de incredulidade. Era um homem de Deus? Sim. Amava a Deus? Sim. Mas Moisés estava vivendo o seu momento de incredulidade. Quem nunca viveu um momento de incredulidade aqui, levanta a mão que eu vou orar por você, que você é mentiroso. Pode levantar. Espírito de mentira vai sair da sua vida. O próprio Moisés, queridos, duvidou. Falou, nem se matar todo o gado do mundo vai ser o suficiente? Nem se pescar todo o peixe do mar vai ser o suficiente? Porque muitas vezes, queridos, a nossa mentalidade, ela não consegue acompanhar o poder de Deus. Queridos, nós estamos falando do Criador dos céus e da terra. Nós estamos falando daquele que criou cada detalhe desse planeta, que os cientistas já descobriram e que um dia irão descobrir. Esses dias eu estava conversando com a minha sobrinha que está fazendo curso de fisioterapia, e ela está naquela parte que estuda o cérebro. E ela é cristã, tudo. E ela fala, meu Deus, estudando um pouquinho a mais sobre o corpo humano que você vê o poder de Deus, como que tudo funciona perfeitamente, tudo encaixa perfeitamente. Mas muitas vezes não, na maioria das vezes, a nossa limitação humana não consegue acompanhar o poder de Deus e aquilo que Ele pode fazer. Amém, queridos? Último, o pai do endemoniado. Quem que é o pai do endemoniado? Vamos lá, Marcos capítulo 9, do 14 ao 27. Marcos 9, do 14 ao 27. Diz assim, quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas discutindo com eles.
E logo toda a multidão, vendo Jesus, ficou muito surpresa, e todos correram na direção dele e o cumprimentaram. E Jesus perguntou: o que estáis discutindo? E alguém dentre a multidão respondeu: mestre, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, um demônio. Onde quer que o apanhe, provoca-lhe convulsões, de modo que ele espuma pela boca, arranja os dentes e começa a se enrijecer. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei-me o menino. Então eles o trouxeram. Ao ver Jesus, o espírito imediatamente provocou-lhe uma convulsão. E o endemoniado, caindo no chão, rolava e espumava pela boca. Olha a cena, imagina a cena. Jesus perguntou ao pai dele: há quanto tempo isso lhe acontece? E ele respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruí-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha como o pai do menino fala para Jesus: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se pode. Se o Senhor puder ajudar, se o Senhor tiver poder para isso, se o Senhor conseguir, ajuda. Aí Jesus também ficou meio nervoso também. Ao que lhe disse Jesus: se podes. Vocês estão vendo que Jeová perdeu a paciência um pouquinho, Jesus também perdeu a paciência um pouquinho, e quando o pastor perdeu a paciência um pouquinho, vocês têm também que... Tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino clamou: eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Vendo que a multidão correndo aglomerava-se, Jesus repreendeu o espírito impuro, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. Então o espírito saiu gritando e agitando muito. O menino ficou como se estivesse morto, de modo que muitos diziam: ele morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa casta ou essa espécie não sai a não ser pela oração e pelo jejum. Então olha só, o homem com problema desde a infância com o menino, e sabendo da fama de Jesus, os seus discípulos, ele leva o menino até os discípulos. Jesus estava no Monte da Transfiguração. Por isso o pai do menino não encontrou Jesus. Estava lá Pedro, Tiago e João com Jesus no Monte da Transfiguração. Quando o pai do menino chegou lá, só estavam os outros discípulos. Contou a história, tudo, os discípulos tentaram expulsar o demônio e não conseguiram. Aí Jesus desce do Monte da Transfiguração, vê aquele alvoroço lá, aquele bafafá, aquela discussão toda, e Jesus perguntou: o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Aí o pessoal começa a contar a história. Olha, o pai começa a falar: não, porque eu trouxe meu filho aqui para os seus discípulos expulsar o demônio dele, e os seus discípulos não conseguiram, tal. E Jesus falou: me traz o menino aqui. O pai trouxe. Quando a unção que estava sobre Jesus era tão forte, que quando o demônio viu Jesus, já manifestou. Olha só a unção poderosa que Jesus tinha nele. A unção sem limites. O Espírito sem medida. Quando o demônio viu Jesus, já manifestou. E quando o demônio manifestou, Jesus olhou para o pai do menino e falou: há quanto tempo acontece isso? E o pai do menino: desde a infância. E eu trouxe aqui e tal, se o senhor puder ajudar. Aí Jesus falou: se eu puder, tudo é possível ao que crê. E o pai do menino pegou e falou: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda a ter essa convicção. Porque, vamos olhar a situação do pai do menino. O problema era desde a infância, amém? Desde a infância.
Ele levou para os discípulos. Os discípulos conseguiram expulsar? Não conseguiu expulsar. Aí o pai do menino já... Aí quando o menino vê Jesus, já manifesta. Aí o pai olha para o menino lá, espumando, rolando pelo chão. Tudo isso contaminou o quê? A fé do pai. Muitas vezes, queridos, a nossa fé, ela é contaminada pelo quê? Pelo número de coisas que vão dando errado na nossa vida. Foi o que aconteceu com esse pai do menino. Era um problema desde a infância, um problema crônico. Ele soube que os discípulos e que Jesus estava expulsando demônio, curando os enfermos, leva para os discípulos não conseguem. O demônio olha, o menino chega perto de Jesus, já manifesta. Ou seja, a fé do pai estava o quê? Debilitada, contaminada. Por conta das circunstâncias negativas que vai dando errada. E muitas vezes, queridos, infelizmente, isso acontece com a gente. A gente não pode se deixar levar por isso, mas acontece. Uma série de circunstâncias que dão erradas, e você acaba o quê? Acaba ficando com a sua fé debilitada, contaminada. Na minha vida nada dá certo. Na minha vida... Mas nós não devemos nos deixar levar por isso, amém? Sempre caminhando e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, e depois Jesus, claro, Jesus maravilhoso, bondoso, misericordioso, assim como Deus, o que Jesus faz? Expulsa o demônio do menino. E o menino é salvo, e o menino é liberto, e o menino é curado. Amém? Porque Jesus é bom. E aí, vem a pergunta. Se Paulo não estava crendo para receber o livramento, por que ele recebeu o livramento? Elias entregou a própria vida para Deus, pediu a morte, mas o que Deus fez? Enviou um anjo até Elias com um pão em brasa e alimentou Elias com o pão espiritual e com a água, com a bebida espiritual. E Elias saiu daquele deserto. Deus derramou carne no povo lá, liderado por Moisés, através de um vento, trouxe codornizes, e ali todo mundo comeu carne. Jesus curou o filho do menino, o filho do pai. Paulo, embora não tivesse fé para ver o agir de Deus naquela provação que ele estava passando, mas ele diz que Deus deu o livramento para ele. E a pergunta é, por que, apesar da incredulidade, apesar de estar vivendo aquele momento de incredulidade, as coisas aconteceram. O milagre aconteceu, o livramento veio, a carne veio, Elias saiu do deserto, o menino foi curado, e principalmente aqui se tratando de Paulo, ele recebeu o livramento. Por que aconteceu isso? Apesar de estar vivendo um momento de incredulidade, apesar dele mesmo confessar, no meu coração, a sentença de morte já estava decretada. A gente vai morrer e ponto final. Acabou o ministério, acabou tudo. Vamos crer na ressurreição de Deus, a ressurreição do justo, porque agora acabou mesmo. Mas Deus deu o livramento para ele, apesar dele não ter convicção, apesar dele mesmo já ter a sentença de morte no coração. Por quê? Repita assim comigo: propósito, consciência e amor. De novo, para gravar: propósito, consciência e amor. Então vamos lá. Analisando o coração de Paulo. Por que Paulo, apesar da incredulidade, apesar de ter no coração a sentença de morte, ele recebeu o livramento de Deus? Em primeiro lugar, propósito. Atos capítulo 20, versículo 24. Olha o que diz, Atos 20, 24. Mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo,
contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, olha só o 24, pode voltar. Olha lá, mas em nada considero a vida preciosa, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, Paulo era um homem que tinha um propósito na sua vida. O propósito dele qual que era? Cumprir o seu ministério. O propósito dele era cumprir a carreira que recebeu de quem? Que ele recebeu de quem? Do Senhor Jesus. Então, meus amados, por que Paulo recebeu o livramento? Porque Paulo, ele não vivia somente para si mesmo. Paulo, ele tinha um propósito na vida dele, e esse propósito tinha a ver com quem? Com Deus, com o Senhor. Então aqui, meus amados, eu aprendo a primeira lição. Todos nós aprendemos essa primeira lição. Eu não posso viver somente propósitos egoístas, somente para a minha vida. Eu tenho que ter propósito na minha vida que também tem a ver com Deus. Deus não chamou ninguém para viver somente a sua própria vida. Deus não chamou ninguém somente para viver propósitos egoístas. Você tem que ter propósito com Deus. Você não pode viver só para si mesmo. Você não pode viver só para a sua família. Você não pode viver só para os seus filhos. Você não pode viver só para a sua esposa ou para o seu esposo. Você não pode viver uma vida egoísta. Alguma parte de você tem que servir a Deus. Paulo escreveu, ou melhor, Tiago escreveu: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar em vossos próprios prazeres. Vida egoísta, é tudo para mim, é só para mim, é tudo. Eu sou o foco principal. Então, nós não podemos viver assim, meus amados. Nós temos que ter um propósito também de vivermos para Deus, para a missão de Deus, para servir a Deus. Os propósitos da sua vida não podem ser só para você mesmo. Alguma parte de você tem que servir a Deus. Amém? Paulo vivia isso na vida dele. Ele tinha um propósito de vida, que era completar a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus. Amém? Segundo lugar, consciência. Atos capítulo 24, versículo 16. Por isso procuro sempre ter uma consciência inculpável diante de Deus e dos homens. Queridos, vamos ler um outro texto, daí eu explico. 1 Timóteo 1,19. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Conservando a fé e uma boa consciência, pois alguns, vindo a rejeitá-la, rejeitar quem? A consciência, naufragaram na fé. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que falam assim: não, o Espírito Santo falou isso, o Espírito Santo falou aquilo, não, porque o Espírito Santo puxou a minha orelha, porque... Eu vou falar uma coisa para você. Quem fala mais com você nessa terra não é o Espírito Santo, sabia disso? Sabe através de quem que Deus mais fala com você, de que o próprio Espírito Santo fala com você? Através da sua consciência. Quem já ouviu falar em consciência pesada? Você vai naquele churrasco, enche a cara, come que nem um louco, como se fosse o último bife que ia comer na vida. Sai com aquela barriga estufada, né? Aí senta no carro, aí a consciência pesa, né? Por que eu comi desse jeito? A Alessandra que é assim quando vai na cela. Por que eu repeti aquele bolo?
Por que eu repeti aquele salgadinho? Toda quarta-feira é a mesma lenga-lenga. Já até... Fala, gata, vira o disco. Quando eu estava no processo de libertação do álcool, porque tem pessoas que eu admiro, aceita Jesus como Salvador, o cara vem para a igreja drogado, viciado, alcoólatra, bem preso mesmo, com o diabo nas costas. Ele aceita Jesus como Salvador, no dia seguinte, tem 2 asas brancas aqui atrás, né? Antes era o diabo, agora é 2 asas brancas. O cara já não fuma, já não cheira mais cocaína, não usa mais crack, já não toma mais cachaça, já... Uma benção. Tem casos que é assim mesmo. Tem casos que eu já ouvi falar que realmente a pessoa muda da água para o vinho assim, ó, do dia para a noite. Eu já para sair do vinho e de outras já demorou muito. Aí o que aconteceu? Eu batizei, um dia antes do batismo eu tomei aquele porre, falei é a última em nome de Jesus, batizei. Só que depois que eu batizei, o que aconteceu? Caí de novo no pecado, bebi, não sei o que lá, tal. E aí, mas eu não desisti da igreja, amém? Não desisti de Jesus. Falei, não, em nome de Jesus eu vou vencer esse pecado da minha vida, vou acabar com esse negócio de, né? E tal, e tal, e tal. Depois de 1 ano, eu sei que vocês vão pensar, nossa, esse pastor é devagar mesmo, né? Depois de 1 ano, batizado é que conseguiu largar, mas cada um é cada um. Depois de 1 ano, eu cheguei na pizzaria lá antigamente tinha a pizzaria do Jorge Ambrósio, e ele deixava na entrada da pizzaria aqueles copinhos assim com batidinha, de maracujá, de morango, batidinha lá. Aí eu, né, terminou o culto na Cristo Salva, tal, sabadão à noite, cheguei na pizzaria do Jorge Ambrósio, olhei aquela batidinha, só uma batidinha, não vai dar nada, pá! No que eu tomei a batidinha, a minha consciência já pesou. Acho que não deu nem tempo de descer aqui, sabe, de chegar, de bater no estômago. Eu já falei, putz, por que eu fiz isso, meu Deus? Corri para o banheiro, que nem o Kiko lá do Chaves, né? Coloquei aqui, ó. Senhor, tem misericórdia. Hoje foi a última vez, eu não bebo mais. Aí, finalmente, meus amados, eu não bebi mais. Está entendendo? Não bebi mais. Mas olha só, a consciência, porque antigamente, antes de Cristo, a nossa consciência estava o quê? Cauterizada. Nossa consciência estava morta. Você falava palavrão, você fumava, você bebia, você traía a esposa, passava cheque sem fundo, dava golpe, mentia, não é verdade? E para você era o quê? Normal. Você não estava nem aí, né, Fabião? Você também não estava nem aí? Estava nem aí, né? Normal, porque a sua consciência estava o quê? Cauterizada pelo pecado. Né, Érico? Deu 2 mãos na parede? Dei 2 mãos. Deu 3 mãos? Deu 3 mãos. Deu só 2. Mas tudo bem. Agora o Érico não faz mais isso, o Érico agora é bonzinho. Então, queridos, a nossa consciência, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, ela é o quê? Ela é despertada. Ela é despertada, ela estava cauterizada, mas agora a nossa consciência volta a funcionar. Muita gente fala, não, porque o Espírito Santo tocou forte no meu coração e tal, mas na verdade, meus irmãos, eu acredito mais, né, que é a sua consciência, né, é Deus através da sua consciência, trazendo à tona, falou, meu querido, você está errado. Você está errado, você não devia ter feito isso, vai lá e pede perdão. Agora Paulo ele fala o quê? Que alguns ignoraram a sua consciência. E quando ignora a consciência, o que Paulo fala? Naufraga na fé. Esse naufragar na fé não é ficar na incredulidade, é desviar mesmo. Porque a tua consciência está te avisando. Chega uma hora que, ó, acabou. Ela cauteriza de novo, aí já era. Aí você corre o risco até de perder a salvação.
Então Paulo, ele se esforçava para quê? Para andar com a consciência tranquila, em relação a Deus e em relação aos homens. Não era só em relação a Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, meu compromisso é com Deus. Se o seu compromisso é com Deus, também é com o próximo também. Porque Paulo também escreveu, aquele que ama o próximo como a ti mesmo, cumpriu a lei. Certo? Então, queridos, nós não podemos desprezar a nossa consciência. Se você tem feito algo que depois sua consciência fica pesada, é pecado, para de fazer. E talvez seja algo que nem está na Bíblia, é algo particular com você, mas se a consciência está pesando, não faça. Vou repetir. Talvez seja algo que não esteja claro na palavra de Deus, mas se você faz e a sua consciência pesa, não faça mais. Não despreze a sua consciência, ela foi ressuscitada, ela foi despertada. Antes ela estava cauterizada pelo pecado, agora ela foi despertada. Então a sua consciência acusou, pesou, pede perdão, se arrepende e não faça mais. Se esforce para ter uma consciência tranquila perante Deus e perante os homens. Uma consciência sem culpa perante Deus e perante os homens. Amém? Em último lugar, amor. Aleluia. Atos capítulo 21, versículo 10. Atos 21, 10. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. 11. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse, o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a que esse cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Está falando de Paulo. 12. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu, que fazeis chorando e entristecendo-me o coração? Porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Fala a verdade. Será que nós temos esse amor, essa paixão por Jesus, a ponto de nós estarmos prontos para morrer por Jesus? Então, meus amados, olha só o amor que Paulo tinha por Jesus. Olha só o amor que Paulo tinha pelo seu Salvador. Eu não estou pronto somente a ser amarrado, a ser torturado, eu estou pronto para morrer pelo Senhor Jesus, porque eu amo. Então, queridos, finalizando, o Ministério do Louvor já pode tomar o seu lugar. Então, veja bem, Paulo, ele recebeu o livramento de Deus, não por causa da fé que ele tinha naquele momento específico. Paulo, ele recebeu o livramento de Deus por causa do relacionamento de fé que ele sempre teve com Deus, que envolve propósito, consciência e amor. Ou seja, o livramento, a bênção de Deus, os milagres do Senhor, eles não estão restritos exclusivamente àquele momento da fé, àquele momento específico. Mas o que é? É um estilo de vida com Deus. É um relacionamento com Deus que nós vamos cultivando, que nós vamos fortalecendo, que nós vamos edificando. Porque, queridos, a pessoa, muitas vezes, ela ama Jesus, ela serve a Deus com a consciência pura, ela tem propósito no coração de servir a Deus, mas, em determinado momento da vida dela, ela faz como Elias, ela vai para o deserto da incredulidade, ela fala, não, agora acabou, não vai dar certo mesmo, eu vou jogar a toalha, e já tem a sentença de morte no coração dela, mas isso é naquele momento específico, não é algo que faz parte da vida dela.
o que vai influenciar, meus amados, no poder de Deus na nossa vida, não é somente aquela fé que opera na hora, mas é o nosso relacionamento com Deus durante toda a nossa vida. Porque durante toda a nossa vida, nós vamos ter alguns momentos de incredulidade, mas isso não quer dizer que você não ama Deus, isso não quer dizer que você não crê que Ele é Salvador, isso não quer dizer que você não crê que Ele pode fazer todas as coisas. Simplesmente você acha que naquele determinado momento, que está acima da sua fé, você não consegue crer que Deus vai fazer alguma coisa e você acaba se entregando. Só que Deus, Ele não olha somente para determinados momentos da nossa vida. Deus, Ele olha para o nosso relacionamento com Ele. Se o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento onde está envolvido propósito, onde está envolvido consciência e amor verdadeiro, ainda que em determinados momentos da sua vida você não tenha aquela fé poderosa, Deus vai agir, Deus vai te abençoar, porque Ele conhece o teu coração. Porque não existe, meus amados, na igreja, nenhum super crente, nenhum super homem que não passe por alguns momentos de fraqueza, de incredulidade, de luta, de desânimo. Mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe que há propósito. E não são propósitos egoístas. Deus sabe que você tem se esforçado para ter uma consciência pura para com Ele e para com os homens. Deus sabe que você é apaixonado por Jesus. Então, mesmo que em alguns momentos da sua vida você seja provado além da sua fé, acima da sua fé, acima daquilo que você pode crer, Deus vai fazer, porque Ele conhece o seu coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça, feche os olhos. E eu quero agora que você medite nesses 3 tópicos importantes da palavra. Propósitos. Qual é o tipo de propósito? Quais são os propósitos da sua vida? Esses propósitos, Deus está incluso neles? Ou são propósitos somente egoístas, somente para você? A tua consciência. Você é uma pessoa que anda com a consciência tranquila para com Deus e para com os homens? Ou você sempre está com algum incômodo na sua consciência em relação a alguma situação, ou em relação a alguma pessoa, ou em relação a alguma prática na sua vida, e que é algo que você tem que consertar? Em último lugar, até que ponto você ama Jesus? Quanto por cento do seu coração pertence a Deus, pertence a Jesus? O que você está disposto a fazer por Jesus? O que Deus pode realmente pedir para você que você vai falar para Ele: não, eu posso fazer isso pelo Senhor? Até que ponto vai o seu amor por Jesus? Responda essas questões para você mesmo. Curva a sua cabeça agora, entre em oração, fale com Deus. Enquanto o Ministério Louvor ministra esse cântico, você vai orar e você vai buscar ao Senhor. E você vai sair daqui restaurado por Deus, em nome de Jesus. Deus já está trabalhando, o Espírito Santo já está agindo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração
Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como Fale com Deus, fale com o Senhor. Deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia! Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. Oh, Espírito Santo, vai agindo na tua igreja. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia! Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia! Usa-me. Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos essa manhã, meu Deus, para que o nosso coração seja como o coração do apóstolo Paulo, um coração alinhado com o seu propósito, um coração que não era egoísta, mas um coração que vivia, que tinha um propósito para com o Senhor. Nós também oramos, ó Pai, porque nós queremos, ó Deus, ter essa consciência tranquila. Nós queremos, ó Pai, andar em paz, sem nenhuma acusação contra nós. Não só pela justificação pela fé, mas também porque nós temos nos esforçado para ter uma consciência tranquila para com o Senhor e para com os homens.
Ajuda-nos, ó Deus, a nos corrigirmos, ó Pai, para que nós possamos ter essa consciência tranquila, Senhor. Nós também oramos, ó Pai, porque nós também queremos viver esse amor. Nós queremos, ó Deus, ter esse coração apaixonado por Ti, por Jesus. Um coração que vai até as últimas consequências, meu Deus, por amor do Teu nome, meu Pai. Um coração que não mede esforços, que não mede sofrimento. Um coração realmente, totalmente entregue a Ti, apaixonado por Ti. Meu Deus, eu oro para que nós não sejamos apaixonados pelo mundo e pelas coisas do mundo, mas realmente apaixonados pelo Senhor. Meu Deus, eu quero Te agradecer, porque muitas vezes o Senhor não leva em conta a nossa incredulidade. Muitas vezes, meu Deus, o Senhor não leva em conta, meu Pai, a nossa ignorância. E mesmo não merecendo, meu Deus, o Senhor derrama os Teus milagres. O Senhor derrama os Seus livramentos. O Senhor derrama a Sua graça, a Sua misericórdia. E isso, meu Deus, só nos faz cada vez mais nos apaixonar cada vez mais pelo Senhor, meu Pai. Tu és santo, Tu és maravilhoso. E se nós estamos aqui de pé hoje, é porque o Senhor tem nos sustentado. É porque o Senhor tem nos ajudado. Não há nenhum mérito em nós, ó Deus, mas o Senhor tem derramado a Tua graça sobre nós. E nós Te amamos e Te louvamos por isso, meu Deus. Que essa palavra, Pai, possa ficar plantada no coração de cada um aqui nessa manhã e de todos aqueles que ouvirem através das redes sociais, e que nós possamos viver essa realidade que o apóstolo Paulo viveu no seu tempo, na sua igreja, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, Jesus. Amém. E aplauda o Senhor bem forte, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.